Olá, queridos alunos! Tudo bem com você, com a sua família? Eu espero que sim. Eu, professora Elisângela, estou aqui com o nosso intérprete, o professor Ronaldo. Olá, professor! Nós vamos então hoje falar sobre a flor, o fruto, a semente, as características morfológicas da semente. Vamos falar da dispersão e da germinação. E eu quero chamar você já atenção para os nossos objetivos da aula de hoje. Vamos conferir? Muito bem. Primeiro objetivo, conhecer as estruturas que compõem as angiospermas, as suas funções e algumas de suas adaptações. Compreender os processos de polinização, dispersão e germinação. Tá com o teu caderno aberto aí? Muito bem. E você capricha aí nas anotações. Vamos observar essa imagem aqui comigo? Olha aqui, ó. O que nós estamos observando? Aquela plantinha bonitinha, aquela florzinha chamada de dente de leão, né? Você já brincou com essa flor? Você já usou essa planta? Já brincou com ela? Né? De assoprar? Por que suas sementes são leves e delicadas? Eu vou dar um tempinho aí para você pensar, conversa aí com a família e a gente já volta para falar mais sobre ela. Até daqui a pouco. E aí, galerinha, pergunto para você, você já brincou com essa flor aqui de assoprar o dente de leão? Por que suas sementes são leves e delicadas? Para ajudar, colaborar com a brisa, com o vento, para que eles também, que são agentes polinizadores, possam dispersar essas sementes, tá? Levando elas, inclusive, até para longe ali da planta original, a planta mãe ali, né, evitando uma certa disputa ali no seu habitat. Muito bem. A semente, como nós temos falado, ela tem como função principal proteger o embrião, né? E ela é composta de 3 estruturas principais. Vamos aqui conhecer então o tegumento, né, que é a parte aqui da casca que a gente observa aqui nessa imagem. Tem também o endosperma, certo? Chamado de albúmen também, e o embrião. Então, aqui está a estrutura de uma semente com as suas principais características. Muito bem, a casca, que é a principal, uma das principais partes ali, né, da semente, né, que também é chamada de tegumento, é um envoltório rígido. Sim, é um envoltório rígido, por quê? Porque tem que proteger o embrião. E nós temos a parte do endosperma, que é a parte que contém algumas substâncias nutritivas e é muito importante também. Por quê? Porque essas substâncias nutritivas, elas vão nutrir o embrião. Então, veja bem, casca, o tegumento vai proteger. O endosperma, ele vai disponibilizar essas substâncias que tem aqui, por exemplo, o amido, óleos e proteínas. Essas substâncias vão nutrir o embrião. Então, não é à toa que a semente tem aquela estrutura morfológica. Cada parte, cada região desempenha muito bem ali o seu papel com o embrião, propagando assim na reprodução, propagando a espécie, ajudando na reprodução. E aqui o embrião que vai dar origem, né, a uma nova planta. Muito bem, neles encontramos uma raiz embrionária, 1 ou 2 cotilédones, que é aquela folha modificada, né? São as folhas embrionárias que a gente observa aqui então, junto aqui do embrião. Muito bem. Algumas plantas, como o arroz, o trigo, o milho, apresentam apenas um cotilédono, por isso são chamadas de monocotiledôneas. Essas plantas aqui, milho, arroz, o trigo, elas são chamadas de monocotiledôneas porque apresenta apenas um cotilédono. Outras, já como o feijão, o café e o amendoim, têm 2 cotilédonos, por isso são chamadas de eudicotiledôneas, certo? E aqui então nós temos o exemplo, né, de sementes aqui eudicotiledônea, apresentando aqui então 2 cotilédonos, e nós temos aqui a monocotiledônea. Então, mostrando para nós mais essa característica da
planta. Muito bem. Vamos fazer uma atividade agora? Vamos pensar assim. Você quis plantar algumas sementes e observar o crescimento da planta. Para isso, você colocou terra em um vaso e depois enterrou um pouco as sementes na terra. Aí eu peço para você dizer o seguinte: cite os principais fatos que afetam o crescimento das sementes. Eu vou dar um tempinho para você anotar no teu caderno de ciências aí, resolver, e a gente já volta para conferir. Até daqui a pouco. E aí, meu povo, eu voltei, curiosa, como sempre. E aí, fez sozinho essa atividade? Fez sozinho? Não tem problema. Fez com a família? Também não tem problema. Vamos lá, então, conferir. Você quis plantar algumas sementes e observar o crescimento da planta. Muito bem. Aí, você, pedi para você observar os principais fatos que ocorrem ali, que vão afetar o crescimento das sementes. Então, vamos lá. Dentre os principais, alguns que a gente vai citar, alguns fatores, tá? Alguns, não são todos. São eles: temperatura, a disponibilidade da água, a umidade, oxigênio e luminosidade. Então, esses são alguns dos principais fatores, que afetam o crescimento da semente. Mandou bem aí? Parabéns pela sua dedicação, viu? Legal, vamos lá. Muito bem. Falando agora da dispersão, Olha que a gente tem nessa imagem aqui, quem? Um dente de leão. A gente observa essa florzinha tão linda, Parece plumas. E essas partezinhas que ficam aqui na extremidade dela em cima,
essas partezinhas mais escuras, marrons, né, pretinhas ali, o que que é? É a semente, isso mesmo, são as sementes do dente de leão que vão ser propagadas, né? Já que estamos falando de dispersão, que é o transporte ali da semente, que vai ajudar ali na propagação dessa planta, para longe da planta que originou ela, né? Para longe da planta mãe. Mas por que isso, professora? Para que não haja competição. Competição, isso. Competição de luz, competição de água, exatamente. Então, essa semente sendo dispersada para longe da mãe, não vai ter competição desses elementos aqui, ó. Luz, água, os nutrientes ali do solo, ok? Os agentes da dispersão, né, das sementes são diversos. E a gente, inclusive até nós, somos agentes ali, né, para dispersar a semente. Né? A gente come um fruto e leva ele, né, para longe daquele local que a gente consumiu e ali a gente vai, né, dispersar ali, vai desfazer da semente, a gente vai estar ajudando ali na propagação dela. Mas aqui a gente vai citar quem? O vento, né? Que é um agente ali que pela entomofilia ocorre a dispersão, que está demonstrando aqui nessa imagem aqui do dente de leão. A água também, que é um outro agente polinizador, né, que chamamos dali da hidrofilia. Tem um coco aqui nessa água, vai saber, né, para onde ele vai, olha que bacana, né, vai dispersando, vai propagando então a espécie. E nós temos esse outro aqui, animal, né, representado aqui pelo um pássaro, já que é pelo pássaro, a gente diz então que é a ornitofilia, a propagação então da semente, que vai ajudar na dispersão. Então, são alguns exemplos de agentes dispersores da semente que vai propagar essa planta, aí então, tornando ela mais diversificada ainda. Muito bem. Quando a semente encontra condições adequadas, quais são as condições adequadas? Qual que é o ambiente adequado para uma semente ali germinar, para ela se desenvolver? Uma das principais é a temperatura, é a umidade, é a luminosidade, entre outros aspectos. A dormência termina daí, então, logo após, e ocorre, portanto, a germinação, o início, como a gente está vendo aqui, ok? Então, após a dormência, né, então já inicia ali o processo da germinação. Muito bem, então aqui nós temos aqui um esquema de uma semente com a sua estrutura morfológica, né? O que ela faz? Ela absorve a água do ambiente, ela vai inchar e ela vai se romper. Absorveu a água, vai inchar, ela se rompe, então o embrião se desenvolve quem? A radícula, tá? Uma espécie de raiz, né? É uma raiz diferenciada, que é responsável pelo quê? Qual que é a função, então, da raiz? A fixação da planta ao solo, ao substrato e também na absorção da água que está ali no solo, da absorção dos nutrientes que também estão ali, que são substâncias indispensáveis ali para o desenvolvimento, para o crescimento da planta, ok? Muito bem. As sementes das leguminosas, então aqui a gente tem dois exemplos de semente, falando então das leguminosas, como o feijão, a ervilha, a soja, são muito utilizados na alimentação, como por exemplo, né, o feijão e a ervilha. E tem também aquelas que são utilizadas ali na produção de óleo, né, utilizadas ali para a produção de óleos, como por exemplo a semente da soja. E nós temos aqui, representando aqui o café, né, também um outro grão que é utilizado e muito utilizado aí como uma bebida. Você gosta de café? Você toma bastante café? Vou te contar um segredo, eu não tomo café, mas eu sei que a maioria das pessoas consomem muito café. Muito bem, então está aqui uma semente, né, do cafeeiro e também uma outra semente que está aqui é a do cacau, exatamente. O cacau, então, que é utilizado ali na produção do chocolate. Gosta de chocolate? É bom, né? Eu também gosto de chocolate. Então, aqui, dois exemplos de sementes, então, e algumas importâncias que a gente encontra ali ao redor dela para a nossa vida. Muito bem. Então, agora eu quero convidar você para a gente fazer mais uma atividade. E nós temos aqui uma imagem para a gente observar nessa atividade. Vamos lá. A figura do lado, ela mostra, essa figura aqui, ó, ela mostra a sequência da germinação de uma semente de feijoeiro, tá? Do feijão, que é uma planta eudicotiledônea, porque tem 2 cotilédones, até a formação de uma planta jovem.
Muito bem. As setas, elas estão fazendo o que ali, professora? Elas indicam os cotilédones que desaparecem na planta adulta. Aí eu pergunto para você, qual que é a importância do cotilédone nesta fase de desenvolvimento da planta? Tem alguma importância ali? Tem, né? Qual que é essa importância dele ali, né? No desenvolvimento da planta. Eu vou dar um tempinho para você. Anota aí no teu caderno de ciências, resolve aí o exercício, responde, a gente já volta para conferir junto. Até daqui a pouco. Oi, turma! Voltei! E aí, anotou esse exercício no teu caderno? Bacana! Vamos conferir aqui então? Bora lá! Então, essa figura do lado ali, né? Tá mostrando para nós a sequência da germinação de uma semente de feijão até a formação de uma planta jovem. Daí as setas indicam ali os cotilédones que vão desaparecer na planta adulta. E eu perguntei, qual que é a importância do cotilédone nesta fase do desenvolvimento da planta? Bora lá conferir. Muito bem. As reservas nutritivas presentes no cotilédone, elas são usadas para o crescimento inicial da planta, né? Então, é utilizado no crescimento inicial da planta até que suas folhas surjam e realizam a fotossíntese. Fez assim? Mais ou menos assim? Bacana, parabéns aí pela sua dedicação. Agora, olha aqui que belezura, né? A gente está vendo o que aqui? O que você sugere? A gente está vendo uma semente maravilhosa aqui, olha aqui no seu processo de germinação, né? Perdão. A casca e o tegumento, então, se rompendo, né? A gente observa aqui, né? E ali ela começa, então, esse processo lindo da germinação. Muito bem. Agora, eu vou chamar você
para a gente fazer um mão na massa. A gente vai aprender uma atividade aí, vou orientar você, explicar, fazer uma atividade que você vai poder observar o processo da germinação bem pertinho de você, certo? Então, vou dar um tempinho para você copiar, anota no teu caderno aqui, nesse mão na massa. Nós vamos fazer o quê? Eu já falei para você, você vai observar a germinação. Então, nós vamos investigar ali o seu processo passo a passo. E para isso, o que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar um copo descartável, algodão, e pode ser grãos de feijão, né? Que você vai utilizar ali, 2 grãos de feijão e a água, tá? E depois o procedimento, a professora vai explicar aqui para você. Vou dar um tempinho para você copiar e a gente já volta para a gente fazer esse mão na massa junto. Até daqui a pouco. E aí, meu povo, anotou aí? Colocou aí na sua lista, que eu tenho certeza que depois você vai querer fazer com os colegas num outro momento, né? Então, vamos aqui fazer, então, o nosso mão na massa. A professora tem aqui 3 elementos. Não vou dizer ingrediente, porque nós não vamos fazer bolo. Então, eu tenho aqui a água, eu tenho aqui o algodão e eu tenho aqui 2 grãozinhos de feijão. Então, professora, qual que é o intuito dessa atividade? É você observar o processo da germinação, esse processo tão lindo, né, do reino vegetal aí pertinho de você. Não esqueça de observar um detalhe importantíssimo, as condições favoráveis para a germinação. Então, vamos ao passo inicial. Primeira coisa, nós vamos umedecer o algodão. Vamos umedecer ele, ainda bem que é um ser inanimado, né, não vai sentir frio. Que bom. Vamos umedecer, então, o algodão, porque a plantinha, a semente, ela precisa também de água, é um outro elemento ali, né, favorável. Então, o algodão já bem umedecido, já até está pesadinho, nós vamos fazer o quê? A professora vai colocar ele aqui no fundo deste copo descartável. Muito bem. Então, inicialmente, o ambiente já está favorável para a germinação. Agora, eu vou aqui recolher esses 2 grãozinhos aqui de feijão. Gosta de feijão? Consome feijão, essa leguminosa? Eucotiledônia. Vamos então colocar sobre o algodão umedecido. Muito bem. Então está aqui. Agora, a partir daí, é com você. Você vai cuidar, você vai observar as condições favoráveis para a germinação e depois você compartilhe, socialize com os seus colegas. Gostou? Muito bem. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá? Nós vimos o conceito de semente, as funções da semente,
as partes da semente, o conceito de dispersão, né? Tipos de dispersão de semente e o conceito de germinação. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido mais do que você já sabia, né? Tenha feito as anotações aí e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!